Neemias, primeiro versículo diz assim: as palavras de Neemias, filho de Alcalias, e sucedeu-se no mês de Quisleu, no ano 20º, quando eu estava em Suzã, na fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns dos judeus, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria, e desde desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, as portas queimadas a fogo. E sucedeu-se que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto, a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirem a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos contra ti. De todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem o seu juízo, que o Senhor ordenou a Moisés, o teu servo, que nos dissesse. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis por toda a terra. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com tua grande força e com tua grande e forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a oração dos teus servos que desejam e que temem o teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Meus irmãos, aqui todo mundo deve conhecer a história de Neemias, não é? Amém? Todo mundo conhece a história de Neemias? E a história de Neemias é uma história assim belíssima no nosso aprendizado. Ela tem muita coisa para ensinar. Eu já preguei sobre o livro de Neemias em 24 anos que eu sou evangélico. Eu devo ter pregado nele umas 100 vezes. E todas as 100 vezes que eu preguei sobre Neemias, eu preguei diferente. Todas as vezes que eu falei de Neemias, eu falei de uma forma diferente e tirei uma lição dentro do ensinamento. Hoje, eu queria falar sobre algumas atitudes de Neemias que fez ele se tornar uma pessoa tão reconhecida como é para nós até os dias de hoje. E que atitude, em 52 dias, mudou a história de Neemias, fez ele escrever este livro de Neemias, e ele entrou na história, né? Há 2.400 anos atrás, sabe, Aline? Foi escrita essa história. E essa história está sendo trazida para nós em 2021, agora, janeiro de 2021. Uma história que foi descrita em 2.400 anos atrás. Então, para a gente ver a importância, né, a relevância de Neemias na história. Porque se ele não fosse uma pessoa relevante, nós nunca estaríamos aqui falando das atitudes, das ações que ele fez. E para nós entendermos a história, foi assim: em 539 a.C., o povo chegou o dia de ser liberto lá da Babilônia, né? A gente conhece a história que Dário, né, que era rei, e Ciro era o imperador, mandou que o seu rei, Dário, invadisse a Babilônia. Enquanto Beltesazar estava fazendo uma festa para os seus 1000, o grande. E como que ele estava fazendo a festa? Ele pediu que pegasse os utensílios da casa de Deus, que há 70 anos atrás Nabucodonosor havia levado. E aí o que acontece? Ele pegou esses utensílios, que eram os copos, eram os instrumentos
Eu até falei isso numa pregação, que quando eles tomaram ali a Jerusalém e destruíram o templo, eles pegaram, vamos trazer para o nosso contexto hoje, levaram o violão, levaram o teclado, né? Eram os instrumentos da época que tinha lá, era o bandolim, né? O tamborinho, e levaram os instrumentos das pessoas que louvavam o Senhor, e não somente os instrumentos, mas eles também levaram os levitas que tocavam os instrumentos, né? Levaram os sacerdotes também, levaram os nobres. Nabucodonosor levou essa levada. E aí, depois de 70 anos, já no final do cativeiro, Beltesazar, que era neto de Nabucodonosor, e a gente sabe a história que Nabucodonosor até chegou a se converter, né? Ele, antes de morrer, escreve uma carta dizendo: olha, eu, Nabucodonosor, reconheço que não existe um Deus como o Deus de Israel. Enquanto eu estiver vivo, o nome de Deus vai ser glorificado no meu reino. Então, assim, e aí ele morre. E aí o neto dele, né, passa vários reis logo depois disso, teve golpes, né, de reinado, e volta então Beltesazar e começa a reinar. E no 5º ano de Beltesazar, ele inventa de pegar os utensílios da casa de Deus e fazer gracinha, né, embriagado. Quero tomar aí no copo do sacerdote. Na mesma hora, aparece uma mão escrita na parede, né? E a gente conhece, né? Teme demais quando a gente lembra dessa história, né? Está escrito lá: Mene, Mene, Tekel, Upassim, né? Pesado foste na balança e fosse achado em falta, e hoje mesmo teu reino será tirado e você vai morrer. Então, quer dizer, quando ele viu a mão na parede, a Bíblia diz que ele estava sentado no seu trono, que ele cagou na roupa, que ele deu diarreia nele, que ele mijou e cagou na roupa, de tanto medo que ele ficou, né? A Bíblia é mais educada, ela diz que os seus ombros se relaxaram, né? Deu desinteria nele, cagou na roupa lá na hora, quando ele viu aquela mão poderosa de Deus escrevendo ali na parede. E aí ele mandou então chamar os sábios chegaram e não viram, não entendiam o que estava escrito ali. E aí a mãe dele, a rainha, disse: olha, existe um homem da época do seu avô, que era um homem sábio, conhecedor de todas as coisas, ele vai saber responder. O nome dele é Daniel. Chamaram Daniel fez a descrição ali e falou: rapaz, você está perdido. Traduzindo o que Daniel falou com ele: você está perdido, rapaz. Você foi brincar com Deus e agora você está no vento. Naquele mesmo momento, quando Daniel deu essa sentença de juízo para ele, Dário então cerca o rio que passava pela Babilônia, porque era intransponível, era muralhas de 12, 15 metros de altura, então eram intransponíveis, e lá em cima ficava exércitos de soldados bem armados. E aí, sem eles perceber, ele desvia o curso do rio, o rio abaixa, eles passam debaixo da muralha. Pensa que inteligência. Eles passam debaixo da muralha e invadem com o exército e pega Beltesazar com seus 1000 e seu grande, todos embriagados. Foi alvo fácil, mataram muito fácil. Matou a rainha, matou Beltesazar, matou todo mundo, fez uma levada. E aí deixaram Daniel vivo. E aí Daniel então assume agora como presidente dos sátrapas, né, que eram os governadores no período de Dário. A gente conhece a história, ele é jogado na cova dos leões, né, armaram para Daniel. E nesse período, Daniel então fala para o rei vai lá na Babilônia, vê a conquista dele, e Daniel está lá no livro de Êxodo. Daniel então esclarece para Ciro, dizendo: olha, Ciro, você sabia que Deus falou a seu respeito 160 anos antes de você nascer? Aí Ciro falou: mas como assim? Aí Daniel foi lá, pegou um pergaminho antigo, e o rei não era bobo, sabia que aquele pergaminho era muito antigo, porque eram as torás, né, de papiros, o material era antigo. Então leu na presença dele e mostrou para Ciro, que lá em Isaías 45 está dizendo assim: Ciro, meu servo, meu ungido, tu irás libertar o meu povo, e não vai existir porta, ferrolhos ou trancas que vai se opor às suas frentes. E diz assim: olha, e eu te darei todos os tesouros escondidos. Estava dizendo da Babilônia. E aí quando o Ciro vê aquilo, ele fica maravilhado com Deus. E aí, olha que coisa impressionante. Ele fica tão impressionado com Deus, que ele fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dar 50 ciclos de ouro, né? E vou dar 100 mil talentos de prata. Cada ciclo de ouro era 2,4 kg de ouro, e cada talento 34 quilos. Eu vou dar 100 talentos de prata. Então estão falando de 340 mil quilos de prata, 34 mil quilos de prata. E ele deu
do seu tesouro para que o povo levasse para Jerusalém e reconstruísse Jerusalém. Ele liberou o povo, diz: olha, quem quiser ir embora hoje, pode ir embora. Só, meus irmãos, que tinha quase 1 milhão de israelita na Babilônia, né, de judeus na Babilônia, só que só 50 mil foram embora. Será que é diferente de nós hoje? Você acha que é todo mundo que quer ir para o céu? Você acha, Leninha, que é todo mundo que quer ir para o céu? Tem gente que a vida está boa demais. E aí quando Ciro invadiu lá, diz: olha, vocês podem ficar bem aqui, vocês vão ficar sossegados aqui na Babilônia. A Babilônia era uma coisa espetacular. Os aquedutos, era tudo. A Babilônia já tinha banheiro, irmãos, né? Banheiro dentro de casa, lá na Babilônia, tão bem projetado que era o lugar. Aí os judeus pensaram: eu vou voltar lá para aquele lugar, nada, aquela, né, que está tudo destruído. Só foi 50 mil pessoas embora, irmãos. 950 mil ficou na Babilônia. Só que esses que foram com Esdras, eles foram embora. Passou-se quase 100 anos, uns 70 anos. E a cidade agora, né, para chegar esse menino agora, esse Neemias. E aí Neemias pergunta: gente, como está Jerusalém? Eu vi aqui na história que Ciro, o grande, tinha dado talentos de prata, de ouro, tinha dado madeiras, né? Tinha dado animais. Como que está Jerusalém? Jerusalém ainda está uma maravilha, né? As muralhas, a cidade está belíssima. Aí os irmãos dele falaram assim: ih, você não sabe de nada, coitado. Jerusalém está toda destruída, está toda em ruínas. Aí sabe o que eu penso que deve ter acontecido? Sabe o que aconteceu, presbítero João? Corrupção. Você está entendendo? Levaram o tesouro para reconstruir a cidade ainda estava destruída. Eu até brinquei esses dias, eu falei: gente, de onde que esse prefeito está tirando tanto dinheiro? Porque a gente não via nada, construir nada, e agora carro, é rua. Você está entendendo? Parece que quando tem corrupção em alguma coisa, parece que o dinheiro não vai, não rende, né? Foi o que aconteceu com eles: 50 mil talentos de prata e não sei quantos, 50 ciclos de ouro, e o dinheiro desapareceu. E aí, resultado, quando ele chega em Jerusalém, a cidade estava destruída, o muro destruído, só que tinha gente rica. Tinha família que ficou rica. Ficou rica por quê? Porque vieram embora com dinheiro, chegou lá, não fez nada. Não fez nada daquilo que Deus havia determinado para fazer. Meus irmãos, isso é muito sério. Nada havia acontecido. Eles não construíram, ficaram ricos, ficaram com dinheiro para eles. Não é diferente do que a gente vê hoje aí. Os camaradas ficam ricos e nós ficamos cada vez mais pobres. Os homens ficam ricos e a cidade cada vez mais feia, mais pobre, mais largada, destruída, sem muralhas, né? Sem praça, sem nada. Isso é só uma conjecturação. Mas aí, quando chega as notícias para ele não só ouve, ele resolve tomar uma atitude. Ele resolve tomar uma postura e ser relevante. E eu queria compartilhar com os irmãos rapidamente, né, 6 coisas, mas eu vou falar bem rápido mesmo. A primeira coisa que eu aprendo com Neemias: ele se preocupou com os problemas do próximo. Vamos dizer, todos juntos? Ele se preocupou. Vamos ler mais alto para os irmãos ouvir em casa? Vamos lá. Se preocupou. Você percebeu que essa característica de se preocupar com o problema do próximo acabou no meio dos evangélicos? Meus irmãos, assim, eu trabalhei no asilo católico 7 anos. 7 anos eu trabalhei lá. Olha, o católico e o espírita, todos os dias levava roupa, levava comida, levava remédio para os idosos. Mas assim, sabe que 7 anos que eu estou lá, eu devo ter visto umas 3 vezes crente lá para orar, para levar uma compra. Acho que a única pessoa que fazia um trabalho evangélico lá era eu, né? Que chegou um momento que eu falei assim: está muito feio esse negócio, evangelho não faz nada aqui. Aí o que eu fiz? Chamei a diretoria, disse: olha, apesar de ser entidade ser católica, mas tem muitos idosos que estão aqui que são evangélicos e querem ir na igreja evangélica. E ele disse: qual que é a solução? Eu falei assim: olha, eu queria 2 bestas, né? 2 vans,
Eles tinham 2 vans novinhas, preciso de 2 motoristas, e eu quero levar o pessoal, mas quer levar essa multidão? E levava, irmãos, eu levava 2 vans, cada van cabia as 16 ou 18 pessoas, e levava aquele monte de interno, idosa, aí subia de cadeirinha de roda, né, Silvana? Eu enchia um lado da igreja todinha com os idosos, e fiz esse trabalho, o tempo que eu trabalhei nesse asilo, eu fazia esse trabalho. Todo domingo eu tinha um compromisso, e eles também, os motoristas também, já nem importavam, já ia lá, buscava os idosos tomavam banho, ficava ali esperando aquele momento, e também tinha pessoas com síndrome de Down, né? Era meio misturado lá, e a gente levava para a igreja cegos, surdos, né? Eu não sei nem por que eles iam, mas era surdo, mas ficava lá, só dele ficar naquele ambiente, parece que eles sentiam a presença de Deus. Mas você tem se preocupado com o problema do próximo? Porque Neemias me ensina que quando ele ficou sabendo que tinha pessoas em grandes ruínas, em grande desgraça, a Bíblia diz que ele chorou. Será que você tem chorado? Será que algum dia, irmãos, você tem orado por algum motivo que não seja o seu próprio? Será que algum dia você tem jejuado, né, por alguém que não seja você? Ou será que você tem preocupado só com a sua vida financeira? Eu estava brincando aqui esses dias, que o pastor falou assim, pastor Wellington, o pastor daqui da frente, aí essas 2 cachorrinhas moram aqui na rua, e acabou que ele cria as cachorras, eu crio cachorro, e aí ele falou que a esposa dele estava viajando, e nós também estávamos viajando. Aí ele falou comigo assim, quando eu cheguei, pastor, eu sabendo que o senhor não estava aí, rapaz, e eu não tinha ração, você acredita que eu estava comendo arroz com feijão, batatinha e bife? E aí eu parei no meio do caminho, eu falei, gente, aquelas cachorrinhas estão sem comer desde ontem. E aí, pastor, peguei a metade do meu bem, a metade da minha comida e dei para as cachorras, mas elas comeram o bife, né? Comeu a batatinha, só não comeu o arroz com feijão. Vira-lata, mas não é bobo, né? Aí eu fiquei pensando, bom, nós estamos preocupando com o animal, né? Assim como as pessoas têm animais aqui, a Aline tem um cachorrinho, a Leninha tem um gato lá, né? Um gatinho abençoado, né? Que eu fui lá, parece um vampiro, queria me pegar, rapaz, mas... Mas você já parou para pensar como que a gente preocupa com o animal? Né? Nós fomos viajar, nós tivemos que deixar o peixe com a Sônia. Eu não podia deixar o peixe aqui, né? Encher o negócio de comida e falar, pronto, fica 7 dias aí, meu filho, vai comer devagarinho para você não morrer. Você está entendendo? É um pequeno ser, a gente se preocupa. Mas será que nós estamos preocupados com o próximo? E não só preocupado com a vida financeira do próximo, será que a gente tem preocupado com a vida espiritual do próximo? Sabe, a gente fica muito preocupado com isso. Meus irmãos, eu fui na praia, fiquei lá 7 dias, e você sabe que praia é carne, né? É mundice. Irmãos, a gente ia bem de madrugada, porque na hora que dava aglomeração a gente ia embora. Né? Porque praia é sonzão alto. Eu já tinha esquecido os louvor tudo, eu já estava com aquelas músicas do mundo tudo na cabeça, porque aquilo parece né? Esquece o nome de uma mulher que tem uma vozinha enjoada, rapaz. O pessoal gosta demais dela. Mas aquela música passou tanto, que se mandasse eu cantar, eu cantava. Agora eu já esqueci de novo, agora eu estou lembrando só os louvor de novo. Mas eu chegava em casa, eu me peguei cantando no chuveiro a música. Falei, meu Deus do céu, estou desviado aí. Eu lembrei a música. Bem pior que eu. Rapaz, mas eu devo ter ouvido essa música umas 300 mil vezes. Aí quando eu cheguei, eu estava bem no chuveiro, meio de cantando louvor, eu estava cantando. Eu falei, gente do céu, tem que voltar para a igreja. E aí, mas aí eu estava pensando, meu Deus, quantos jovens perdidos? Quantos jovens perdidos, meu Deus do céu. Os jovens ricos, fumando maconha no meio da rua, cheirando cocaína, mexendo com crack. Aqueles jovens com aqueles carros que custam 150 mil reais na porta do carro, mexendo com latinha de cerveja ou de cerveja, mexendo com crack. Aí eu cheguei em casa e fiz até uma oração. Falei, meu Deus, qual estratégia que as igrejas vão fazer para salvar a gente assim? Será que você tem preocupado com o seu próximo? Será que você tem preocupado com os seus familiares? Com os seus filhos? Meus irmãos, eu fico tão assim, triste quando eu vou numa festa de parente, de irmãos, primos, sobrinho, e aí vejo lá que eles estão todo mundo mundano, né? E aí a gente não tem estratégia.
Será que você tem preocupado com isso? Neemias não ensina que ele não só se preocupou, ele jejuou e orou e pediu a Deus sabedoria. Sabe como que eu vejo hoje? A gente já acha que não está tão preocupado não, sabe por quê? Com os nossos familiares ímpios. Porque quando a gente recebe eles em casa, a primeira coisa que a gente faz, em vez de levar eles para a igreja, a gente fica em casa com eles. Você está entendendo? Lá em casa não faz isso porque eu sou pastor, eles sabem que eu não vou poder ficar com eles. Mas aí eu vejo isso. As pessoas vêm de longe ver os pais, aí os pais a gente falam, vamos minha filha, vamos para a igreja. Não. Vai viajar com os filhos, vai andar, tá certo, né? Tem que aproveitar mesmo. Mas sabendo que aquele filho não é crente, que talvez um culto de 1h30 só, gente, não vai atrapalhar nada o passeio dele. Aí o que a gente faz? Eu lembro eu falei, irmão, mas você tem faz uns 30 dias que você não vai na igreja? Não, porque eu estava com uma família lá em casa. Ué, você estava com a família na sua casa, por que você não levou a sua família toda para a igreja, rapaz? Ah não, porque eles não gostam de igreja, eles estão de férias de igreja também, pastor. Faz, então tá bom. Então, meus irmãos, será que você tem preocupado com o próximo? Eu aprendo com Neemias aqui. Ele não só se preocupou, ele orou, chorou, jejuou. Meus irmãos, você acha que Deus não te ouviria? Às vezes a pessoa fala assim, pastor, meu filho não quer converter. Mas será que você tem pagado um preço por ele? Pagado preço mesmo, irmãos, de jejuar, orar. É uma coisa incrível. A gente pede a Deus, Deus, abre uma porta ali, igual a gente estava orando, abre uma porta de uma casa. Aí a dona dá na cabeça, eu vou sair da casa, uma casa boa, e saiu da casa. Aí mudou para o lugar, agora está querendo voltar para casa. Agora não, eu já até mudei já, ué. Você está entendendo? Aí só pode ter sido Deus que tocou no coração dela, fez ela fazer uma bobagem dessa de mudar da casa. Então, meus irmãos, é assim. Se Deus ouve pequenas coisas, por que Deus não ouviria a salvação de um familiar? E aí eu faço uma pergunta. Tem a parte de Deus? Não tem? Não tem, presbítero João? A parte de Deus? Que é convencer, através do Espírito Santo, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas qual é a maneira que Deus vai fazer? Qual que é a maneira de Deus? Para convencer uma pessoa que você ama. Usa você. Sabe por quê? Você lembra do apóstolo Paulo, quando chamava Saulo? Ele estava indo matar os crentes, né, os discípulos, lá no caminho de Damasco. Aí Deus veio com aquela luz, né? E Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse, quem é que eu persigo? Eu sou Jesus Cristo, rapaz. A quem tu persegues? Duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. É como se fosse um boi com aquele aguilhão, aquela ponta. É duro para você. Ficou 3 dias cego. E eu nunca vi uma conversão igual essa. Ele foi para a casa de Judas, o curtidor. A Bíblia diz que ele chegou na casa de Judas 3 dias jejuando e orando, pedindo a Deus. Aí Deus então, olha para você ver como que Jesus faz. Jesus vai falar, Ananias, fala, Senhor, eu quero que você faça um favor para mim. Eu quero que você vá lá na casa de Judas, o curtidor, e impõe as mãos sobre um homem chamado Saulo. Ele diz, Senhor, pelo amor de Deus, não faz uma loucura dessa não. O homem é ruim, o homem é mau. Ele diz, para você ele é isso tudo, mas para mim é um vaso escolhido. E aí eu faço uma pergunta, irmãos. Aquele que começou a boa obra no caminho de Damasco não poderia completar salvando Paulo, mas ele precisou fazer o quê? Usar um crente. Então, você está achando que vai acontecer assim, né? Irmãos, tem coisa, às vezes o camarada fica lá doente, né? Ficou doente, passou mal, descobriu que está com câncer, aí ele vai ficar doido, né? Vai ficar doido. É Deus fazendo a parte dele. Fechou as portas, ficou desempregado, arrumou uma contenda, aí ele ficou doido. Mas aí ele vai procurar quem? Ele vai lá na graça? Não, ele vai procurar alguém, ele vai procurar um crente, uma igreja, ele vai procurar um ministério. E aí Deus vai usar a igreja, vai usar você. É isso que você tem que entender, a sua participação. Às vezes os nossos familiares não são salvos porque a gente não entra com a nossa parte, com a nossa participação. E Neemias me ensina isso aí. Neemias me ensina que o problema estava 1.500 de distância de quilômetros. 1.500 quilômetros de distância. E ele estava lá preocupado. Ele precisava preocupar? Você precisa preocupar com o vizinho? Você precisa preocupar lá? Irmãos, tem que ter amor para isso. Você está entendendo? Tem que ter amor para você se preocupar com alguém.
Você tem que ter o Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa, irmão, se não for o Espírito Santo, eu não estaria preocupado com vocês, mas é por amor ao Espírito Santo. O Espírito Santo me convence que eu tenho que orar, que eu tenho que amar vocês, preocupar com vocês, preocupar com os irmãos que estão com coronavírus, da morre e não morre. A gente tem que estar preocupado o tempo todo, ligado, né? Pequenas coisas, grandes coisas. Então a primeira coisa que eu aprendo é que ele se preocupou com o próximo. A segunda coisa, deixou o seu conforto. Muda aí, Pedro. Olha lá. Vamos dizer, todos juntos? Deixou. Você é crente mesmo, irmão? Você tem certeza? Você que está em casa, vendo pela live, você tem certeza que você é crente? O homem deixou conforto. Irmãos, lá na fortaleza de Suzã, no rei Artaxerxes, ele era o provador da comida e o provador do vinho. Significa o seguinte, que o rei não comia nada, podia ser a coisa mais gostosa do mundo, não comia nada se antes Neemias não comesse. Podia ser o melhor vinho, esse vinho veio lá da França, né? O rei não tomava o vinho se ele não tomasse uma taça cheia. Vamos imaginar que o copeiro do rei, a função dele é tão nobre que ela é mais importante do que o próprio general do rei. Por quê? Porque aquela pessoa está disposta a morrer pelo rei. Então o relacionamento entre Neemias e o rei tinha que ser muito próximo, para o rei conhecer, até mesmo olhar daquele camarada, porque se Neemias desse uma revestrese lá e quisesse matar o rei, ele olhasse e tivesse intimidade com ele, saberia, rapaz, esse cara está querendo me matar. Ele mesmo vai querer me envenenar. Então, Neemias foi escolhido a dedo. Era uma pessoa que passou pelo caráter, pela idoneidade, né? Era um homem de família. Então, e aí, ele fica sabendo que tem um problema a 1.500 quilômetros de distância. Ele deixa o conforto do palácio, ele deixa a proteção do palácio, a liberdade do palácio, para andar 1.500 quilômetros de distância. E o que você está disposto a fazer por alguém? O que você está disposto a fazer por Deus? Meus irmãos, sabe que às vezes eu fico me perguntando, que às vezes a gente tem feito muito pouco para Deus? Deus, ele não pede nada demais. Às vezes a gente fala assim, coloca lá no grupo, gente, hoje nós vamos jejuar por alguém. A pessoa, vou nada. A pessoa não deixa nada. Irmãos, eu estou fazendo mudança desde as 7 horas, estou aqui em pé falando. Não é porque eu sou pastor não, porque eu já falei aqui, eu gosto de igreja. Eu gosto de estar no ambiente da igreja. Deus não pede nada. A gente não tem culto igual a Maranata, né? De segunda a segunda, a sé da sexta-feira, a gente tem culto na quarta, no domingo de manhã e domingo à noite. O que a gente está disposto a deixar? A pessoa não deixa um serviço. O serviço é mais importante. Um dinheirinho que ganha. Sabe como que a gente é bobo? Eu acredito que a gente é bobo. Tipo o seguinte, eu me mato de trabalhar e esqueço que aquele que abriu a porta foi Deus. E se eu não priorizar Deus, Deus fecha aquela porta. Ou se não, é um escape, né? Eu me mato para ganhar dinheiro e Deus libera o devorador, né? Porque o camarada, quando ele faz isso, ele acaba sendo infiel. Aí é tipo um ladrão, né? Sempre eu falo com uma pessoa, ele diz, rapaz, você tem que acertar a sua vida. Rapaz, desde quando eu conheço essa pessoa, ela só conta desgraça. Só prejuízo. A pessoa nunca, desde quando eu conheço essa pessoa, eu nunca vi ela chegando para mim, pastor, olha, eu recebi um dinheiro que eu não estava esperando, olha, eu fiz uma aplicação, não, é assim, eu emprestei o dinheiro, o cara não me pagou, eu fiz isso, o cara, perdi, e eu nunca vi benção. Por quê? Porque nunca, né, a gente conhece as ovelhas, e a pessoa nunca é fiel. Irmãos, então, quando a gente prioriza, deixa uma coisa que a gente gosta muito mesmo, para algo que é muito mais importante, que é Deus. A gente deixa um momento, às vezes, que está nos sobrando, para poder ler a palavra. Aí o camarada vai lá, deixa o palácio, deixa tudo
monta num jegue, sei lá, se for de camelo, de jegue, de cavalo, provavelmente deve ter sido de cavalo, né? Porque o homem era copeiro do rei, ele deve ter pegado um cavalo muito bom, para andar 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros daqui lá em Goiás, até Brasília dá 1.100, até Goiás dá quase 1.500 quilômetros, 1.450. Imagine se a gente saísse aqui de Vitória, né? Vamos imaginar que a gente pegasse aqui, passasse a Serra do Macuco, pegasse para o Belo Horizonte, pegava a BR-40, né? S40, passasse por Três Corações. Imagine, irmãos, montar num cavalo para resolver problemas dos outros. O que você está disposto a deixar? Sabe, meus irmãos, eu descobri uma coisa com Deus. Quanto mais a gente deixa, mais a gente tem. Quanto mais a gente desapega, mais a gente tem. É uma coisa incrível. Quanto mais eu me desprendo, eu deixo, mais eu tenho. Sabe por quê? Porque as bênçãos, irmãos, ela é condicionada com Deus. E as pessoas querem ter as bênçãos condicionadas sem Deus. É como assim, a pessoa começa e diz, vem Deus, vem comigo. E Deus vai abrindo as portas. Chega num determinado caminho, a pessoa diz assim, não, Senhor, daqui para frente deixa que eu vou sozinho. Pode deixar que eu vou com minhas próprias pernas. Eu estava vendo uma pregação do Steve Swagger. A gente conhece ele. Era um pregador que já pregou em mais de 240 países, se eu não estou enganado, que ele mesmo estava dizendo lá. E aí no meio da pregação dele, que foi em 1985, né? Ele estava novinho ainda, que hoje ele já é um senhor bem de idade, quase 90 anos. Ele novinho. E ele falando assim, olha, Deus me deu o privilégio de pregar 240 rádios só lá na Alemanha. Deus me deu o privilégio de pregar na China, né? Eu estou lá nas redes no sábado na China. Eu estou na África, eu estou em todos os lugares. Eu estou no Brasil. E ele começou a falar. E aí, no meio da pregação, olha para você como que Deus não faz nada sem avisar para a pessoa. Ele falou assim, mas Deus me falou uma coisa. Cuidado para você não cair. Eu achei tão interessante, assim, eu peguei essa pregação aleatória, né? Que vem mandada pelo próprio YouTube. E aí, logo depois disso, né, em 1990, se eu não estou enganado, ou 95, uns 10 anos depois, ele cai com a mulher, trai a esposa. Quem é o Steve Swagger hoje? Ele prega onde, irmãos? Qual rede que você já viu o Steve Swagger hoje pregar? Aí eu procurei saber, né? Eu falei, depois dessa pregação, aonde está o Steve Swagger? Cadê aquele homem galã, né, bonitão? Acho que se ele não convencesse pela palavra, pelo menos pela beleza, ele chamava a atenção de muita mulher. Cadê o homem? Homem velhinho, com mal de Parkinson, tocando pianinho. A igreja não deve ter 100 pessoas, a igreja que cabe 10 mil pessoas, não deve ter 100 pessoas lá dentro. E ele tocando pianinho, com a voz embargada, cansada. Cadê o homem? Desapareceu o homem. Você está entendendo? Tem gente que é assim, começa com Deus, aí diz, sabe da coisa? Eu já estou grande, todo mundo já me conhece. Se eu me candidatar a presidente dos Estados Unidos, eu ganho. Tem gente que é assim, começa um namoro com Deus, daqui a pouco desvia. Não, Deus, fica para lá, daqui para frente eu vou sozinho. Tem gente que começa um trabalho bem com Deus e daqui a pouco ele diz, Deus, chega para lá, daqui para frente não dá para você ir comigo não, porque eu vou ter que dar umas roubadinhas, vou ter que passar a perna nos outros, né? Tem uns empresários assim que falam assim, vou ter que, daqui para frente, Deus, você não pode ir, você tampa seus olhos, seus ouvidos, fica para trás que daqui para frente eu tenho que ir sozinho. E aí eu faço uma pergunta, até onde você acha que você vai sem Deus? Até onde que você consegue ir sem Deus? Qual o pastor que consegue caminhar com a igreja sem Deus? A igreja está enchendo e Deus está no lugar. Chega um momento que a pessoa diz, Deus, você não precisa nem entrar na nossa igreja, que deixa que daqui para frente eu resolvo, eu tenho estratégias maravilhosas, e deixa Deus de lado e começa as suas próprias estratégias. Deixa Deus de lado e vai sozinho. É igual um pastor agora da Batista, muito famoso aí, conhecido no mundo todo. Aí chegou num culto domingo à noite e disse, a Bíblia é obsoleta, nós temos que reformar a Bíblia, nós temos que acrescentar aqui os homossexuais e as lésbicas aqui. Mas você vai ver quanto tempo que vai... A igreja dele já está revoroso. Você vê lá 200 mil comentários de crente metendo pau nele. Você acha? Aí, é tipo assim, ele chegou em um determinado lugar e disse, eu não preciso mais da Bíblia, eu sou mais famoso do que a Bíblia.
Você está entendendo? Vê lá, procura na internet lá depois, pastor Batista lá, doido. Me doido, tem que reformar a Bíblia. Entendeu? O que você está disposto a deixar, irmãos? Vaidade, soberba, arrogância, conforto humano, por amor a Deus, por amor às pessoas. Neemias me ensina isso. Terceira coisa, motivou o povo a se animar no Senhor. Eu acho tão interessante, está aqui no... Olha a animação dele. E disse então Neemias, 8:10, disse Neemias: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai poções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Deus, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, que ninguém segue uma pessoa que não tem motivação. Você está entendendo? Você vai na igreja de uma pessoa que diz, e aí minha filha, eu quero ir lá visitar a sua igreja. Vai não, bobo, vai não. Nossa Deus, vai não. É um louvor ruim, a mensagem é ruim, a pregação. Você iria numa igreja dessa? Eu vou te falar uma coisa, uma pessoa desmotivada, ela destrói tudo. É igual eu cheguei e falei assim com uma pessoa uma certa vez, quando eu mudei para cá, aí falei assim, rapaz, estou procurando uma padaria boa aqui. Aí o cara falou comigo, ih, rapaz, você vai ter que ir lá na pracinha para comer pão bom. O pão dali é solado, o dali é esfarelento, o dali... Você está entendendo? Aí, passou uns dias, eu fiz a minha pergunta, onde que tem pão bom aqui? Aí a outra pessoa, rapaz, aqui todas as padarias boas. Um ali, ele tem essa característica, o pãozinho, depois que passa, ele fica mole, o dali é assim, mas todos são bons. Eu falei, pensa e vê, né? Um me falou, me detonando. E aí, às vezes, nós somos assim, irmãos. Nós somos assim dentro de casa, com os nossos filhos. Né? O pai está tomando banho, né? Ai, meu Deus, tem que ir na igreja, senão o pastor vai falar lá na igreja que a gente não é crente. Fala para o menino. Aí o menino vê a motivação do pai, vê a motivação da mãe. Você acha que esse menino quer ir na igreja? Você acha que esse menino, quando tiver tamanho, você acha que ele tiver assim, dono do nariz dele, você acha que ele quer ir na igreja? Vamos jejuar aqui, né? O pastor fala que tem que jejuar, vamos jejuar. Né? Esse menino vai querer jejuar, vai querer orar. Meus irmãos, menino aprende tudo. Eu estava, estou mudando ali para o vizinho, e aí vi que o vizinho, ele até cantou de música sertaneja, mas ele falou que gosta de ouvir louvor quando ele está trabalhando. Aí, estava cantando aquele louvor, Esta Casa é Sua, passando lá, ele coloca na televisão lá, enquanto ele está trabalhando, está ouvindo. Aí o menininho dele, não sei quantos anos que tem, se tem 3, 4 anos, mas o menino assim, naquela gritaria, esta casa é sua casa. Aí eu pensei, meu Deus do céu, o pai canta música sertaneja, mas o menino está ouvindo louvor, ele está cantando louvor. Aí eu falei com ele, rapaz, eu estou vendo aí que você sempre ouve louvor. Ele falou assim, rapaz, na minha casa aqui eu só passo louvor. Você está entendendo? Isso é motivação. Em que maneira que você motiva as pessoas? Meus irmãos, tem gente, você já reparou que tem gente que, sinceramente, eu como crente, como pastor, tem pastor que eu não gosto de ficar perto dele, não gosto. Não é porque, assim, a pessoa toda vez que ela chega perto de você, sempre é um baixo astral, sabe? Aquela pessoa que só conta desgraça, só conta ruína. Pastor, minha igreja, nossa, pai, eu não estou conseguindo pagar o talão de luz, talão de água. Aí você fala, então, rapaz, muda, porque eu já mudei, rapaz, já fiz de tudo. Já plantei bananeira na frente da igreja, já falei em mistério, trago pregador e nada. Meus irmãos, sinceramente, eu sou animado no Senhor. A minha força é o Senhor. Né? Se tivesse um aqui, eu pregaria como se tivesse para 1000, do mesmo jeito. Sabe por quê? Que minha força é o Senhor. Porque o nosso compromisso não é com pessoas, nosso compromisso é com Deus.
Aquilo que me move a sair da minha casa, a buscar a face do Senhor, é individual. Sabe? O desejo do meu coração de tomar o banho, saber que eu tenho um horário para ir para a igreja. Irmãos, isso parte de mim. Isso não... Então, independente disso, eu não preciso contar com a Silvana, né? Mas eu preciso motivá-los. Glória a Deus, hoje é quarta-feira, vamos para a igreja. Domingo, meu Deus do céu, escola dominical, 9 horas da manhã. Irmãos, 9 horas da manhã, o sol já está dando 30 graus. O galo, agora estou com um galo aqui na vizinhança, que ele começa a cantar às 5 horas da manhã. Né? E um canto parecendo um grito de desespero. Eu nunca vi um galo, acho que ele está rouco, sei lá. Ficar doente, eu vou dar um remédio para esse galo, para ele cantar direitinho, né? Aí, quer dizer, 9 horas, ele já cantou umas 50 vezes. Né? Ele está parecendo uma sirene para nós aqui. Então, eu preciso motivar as pessoas. Motivar as pessoas a ser pessoas melhores. Eu preciso motivar meus filhos. Eu preciso motivar o irmão da igreja. Irmãos, não seja uma pedra de tropeço para um irmão. Tem gente que chega na igreja, irmãos, o cara já está ruim, já está pensando em desviar, já está pensando em vir para o mundo. Aí senta perto de outro desviado, que já está desviado da igreja, que não sai, mas está desviado da igreja. Aí senta perto de uma pessoa desviada, rapaz, o culto está tão ruim. Tá mesmo, rapaz, tá ruim, né? Eu estou pensando em sair. Aí eu falo, é mesmo, eu também estou pensando em sair. Você está entendendo? Você já sentou perto de gente assim? Já, João? Já, Delei? Sentou perto de gente assim? Já, Lucinha? Geralmente essas pessoas estão lá no fundo. Motive as pessoas. Neemias falou assim: vamos embora, gente. O pessoal falou: gente, mas não tem dinheiro, não tem pedra, não tem areia, não tem brita. Mas vamos embora, gente, vamos descer lá, vamos pegar areia, vamos pegar brita, vamos começar a construir as muralhas. Meus irmãos, nós temos que motivar as pessoas. Motivar as pessoas. Eles não tinham recursos, eles não tinham a madeira, eles não tinham pedra. Vamos dar um jeito, irmãos. Vamos procurar saber o que nós precisamos fazer. Nós vamos dar um jeito. Tem gente que se entrega muito fácil. Pastor, eu estou passando fome. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Não, a Bíblia diz que você ainda não deu o seu sangue todo. Não é isso que diz Hebreus? Você ainda não deu o seu sangue todo. Porque quando você der seu sangue todo, você vai estar morto. Morto não faz mais nada, morto caiu o esquecimento, virou pó. Mas enquanto você estiver vivo, tem esperança. Então vamos trabalhar, vamos fazer, vamos motivar as pessoas. Vamos fazer uma coisinha ou outra. É como o irmãozinho lá em Valadares falou comigo: pastor, não está tendo serviço de pedreiro, eu faço limpeza de caixa d'água, eu limpo fossa, eu capino. Não, mas vamos fazer alguma coisa. Foi isso que Neemias fez. Não tem pedra, não, gente, vamos subir lá as montanhas, vamos quebrar lá, vamos tirar pedra de não sei da onde, vamos tirar árvore lá nos bosques, mas nós vamos resolver esse negócio. Precisou motivar as pessoas, porque elas estavam entristecidas. 100 anos vendo aquele negócio queimar. Meus irmãos, e você sabia que tem gente que precisa ser motivado? Sabe por quê? Tem gente que acostuma com coisa ruim. Tem gente que você chega na casa dele, está lá, aquele negócio tudo mofado, já tem 1 ano que está mofado. E o cara acostumou com aquele negócio. Eu fui na casa de uma parente minha, desde quando comprou a casa, a tinta foi a mesma da Coab. Eu falei, não é possível. Não é possível que você não tem dinheiro para comprar uma latinha de R$3.600, R$50 e pintar esse trem aqui. Aí eu falei assim, estou precisando tomar vergonha na cara mesmo. Aí cheguei lá, estava pintadinha, rapaz. Mas depois de 20 anos com a mesma tinta. Aquela tinta desbotada. Acho que era aquela tinta de cal ainda, que eu encostava nela, sempre ficava todo branco. Tem gente que acostuma com uma coisa ruim, irmãos. Acostuma com dor, acostuma com sofrimento. Eu nem vou procurar médico, não, porque eu já acostumei com um bico de papagaio. Irmãos, aí precisa ser motivado, precisa de você dar uma palavra para ele, vamos motivar. É igual a dona que eu fui na casa dela visitar, né? Não é da igreja. Cheguei lá, uma fossa aberta dentro de casa. Passava um cano lá, abriram o buraco, desentupiram e deixou o cano aberto. Mas aquele fedor de cocô danado, que tem insuportável.
Aí fui a primeira vez, que ela estava doente. Eu disse, nossa, tem que arrumar esse trem, para vocês dormirem de noite, faz mal. Aí diz, estou precisando arrumar mesmo. Aí na outra semana eu voltei, estava o trem aberto. Eu disse, nossa, mas até hoje vocês não arrumaram esse trem faz mal para vocês. Nós estamos precisando arrumar mesmo. Aí fui a terceira vez, o marido estava com câncer, o trem aberto. Eu falei, gente, mas até hoje vocês arrumaram esse negócio? Sabe, pastor, que eu já até acostumei com esse cheiro. Irmão, vamos acostumar com o cheiro de cocô, não, pelo amor de Deus, ajuda nós, Então a pessoa deve ser motivada. Tem gente que acostuma com a vida em ruínas. Eles acostumaram em viver no meio da... Irmãos, para você ter ideia, os muros ainda estavam queimados. Quando que foi queimado, pastor? 70 mais 100, 170 anos. Eles acostumaram a ficar naquele cheio de fumaça. Acostumaram a viver em ruínas. Acostumaram com casa feita de esturque, de madeira, né? de barro. Pega aquelas galhas, coloca... Eles acostumaram a morar naquele trem. Vem Neemias e diz, vamos embora, gente, vamos reconstruir, vamos fazer. A quarta coisa, trabalhou na reconstrução dos muros. A quarta coisa. As fortalezas da cidade estavam cheias de brechas, quebrado, tinha partes destruídas por inteiro. Muitos estão como essas fortalezas. Estão enfraquecidos, cheios de buraco, né? Precisa de ser reconstruído imediatamente. Sabe, meus irmãos, quando eu vejo que ele trabalhou, eu até fiz o desenho ali, ele chegou lá em Jerusalém, ele fala assim, olha gente, eu vim com recurso, trouxe dinheiro, trouxe as cartas para reconstruir. Eu poderia chegar lá e falar, gente, você faz aquilo. Não, a Bíblia diz que ele também, com a mão ele segurava a espada, com a outra ele segurava a colher de pedreiro. Meu Deus do céu, esse homem é diferente mesmo. A Bíblia diz, olha, Neemias com a mão segurava a espada. Os inimigos, Sambalate e Tobias, queriam vir, e ele diz, não, aqui vocês não vêm não. E com a outra, né? Já pensou? Que prova? É claro que isso é simbólico, né? É claro, mas que a espada estava na cintura. Então está lá rebocando, mas eu estou aqui atento. Sabe, tem muita gente que dá desculpa para tudo. Dá desculpa para não servir a Deus, dá desculpa para não orar, dá desculpa para não ser dizimista. As pessoas dão desculpa para não ser dizimista. Pastor, fechei o mês no vermelho. Sabe por que você fechou no vermelho? Porque você não foi fiel. Você não tem para dar o dízimo porque você é infiel. E aí eu aprendo com Neemias, que Neemias não tinha desculpa. Com a mão trabalhava na colher de pedreiro, na outra estava na espada. Irmãos, nós temos que ser versátil para Deus. Sabendo que é Deus que nos dá a força necessária. A força que nós precisamos está em Deus. É de Deus que vem a força, é de Deus que vem as bênçãos, é de Deus que vem as portas abertas, é de Deus que vem os milagres, é de Deus que vem o suprimento que nós necessitamos. A Bíblia diz que ele passou a mão na obra também. Você já viu aquele tipo de pessoas? Geralmente as pessoas falam assim, quando elas me cobram alguma coisa da igreja, né? Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, hoje está tão quente, o senhor podia colocar uns ar-condicionado aqui na igreja. Aí eu pensei comigo, gente, essa pessoa não dizima. Aí eu compro um ar-condicionado, aí vem um talão de luz de R$1.000. Será que ela vai ajudar a pagar? Irmãos, estamos fazendo uma grande obra e as pessoas não colocam a mão na massa. Não coloca a mão na massa. Quer desfrutar diante das coisas que já depois estiver pronto. Quer desfrutar de um culto abençoado. O cara toca, o cara canta, o cara senta no banco, o cara não tem coragem de dizer, pastor, deixa eu cantar aí também, deixa eu tocar esse violão, deixa eu tocar esse teclado. Não, eu aprendo com Neemias, não. Neemias diz, olha gente, eu sou copeiro, eu não entendo nada de pedreiro, mas sabe uma coisa? Me dá uma colher de pedreiro, eu vou trabalhar também. Eu quero ver esse trem pronto. Eu quero a obra realizada. Meus irmãos, nós precisamos ter uma nova dinâmica na presença de Deus. Aprender com Neemias. Que ele não ficou sentado lá. Você já viu aqueles pastores que falam assim, gente, vai ter uma evangelização hoje. Pastor, o senhor vai estar aí? Não, mas eu não vou não. Quem vai é vocês. Né?
Irmãos, nós temos que ser o primeiro. A liderança tem que ser o primeiro. Nós temos que ser o primeiro a fazer as coisas. Dentro da nossa casa, nós temos que ser o primeiro para realizar grandes coisas dentro da nossa casa. Nós temos que ser o primeiro. A quinta coisa, para nós adiantarmos: restaurou o culto e a leitura à palavra de Deus. O texto que nós lemos aqui no capítulo 8, que diz que ele pegou um púlpito de madeira, né? Por isso que a gente usa púlpito, por causa de Neemias, viu, irmãos? Ele pegou um púlpito de madeira, mandou fazer, pegou a Torá, tinha muitos anos que não era lido diante do povo, e começou lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Começou lá no Gênesis. E a terra era sem forma e vazia. E quando ele começou a ler, e ler também os mandamentos que Moisés havia orientado, né? O próprio Deus havia dado esses mandamentos a Moisés, a Bíblia diz que o povo se ajoelhou, prostrou e chorou muito. E eles começaram a bater no peito, diz: Senhor, toda essa desgraça que nós estamos vendo aqui, essa ruína das nossas casas, esse fracasso, os nossos inimigos zombando da gente, as muralhas destruídas, o templo destruído, a culpa é nossa. Eles começaram a bater no peito e dizer isso, meus irmãos. Será que quando você ouve a palavra de Deus, será que você tem essa sensação, esse sentimento de dizer: Senhor, eu errei, eu pequei mesmo, eu fiz errado? Sabe por quê? Porque se você terminar este culto e você sair, descer as escadas achando que você é bom, não valeu de nada. A primeira coisa que a gente precisa entender é aonde a gente está errando a nossa vida espiritual, aonde a gente está errando a nossa vida financeira, a nossa vida secular, a nossa vida diária. A gente precisa reconhecer, assim como o povo fez. E aí o texto aqui diz que Neemias restaurou o culto. A gente precisa restaurar a adoração, irmãos, dentro da nossa casa. Tem gente que só adora quando vem na igreja, só lê a Bíblia quando o pastor lê, ou quando o pregador lê. Já não lê mais a Bíblia em casa, não lê mais a porção da palavra, não desfruta mais. A gente precisa restaurar, irmãos, o culto. E esse culto era de quê? De quê? De gratidão. A gente precisa restaurar o culto de gratidão, ser agradecido a Deus, ser agradecido quando você acorda, ser agradecido quando você dorme, ser agradecido quando você passa uma noite bem, ser agradecido pelo alimento, quando você faz uma compra e chega na sua casa, tira da sacola e coloca no armário. Ser agradecido a Deus, ser agradecido a Deus quando você consegue pagar a fatura do seu cartão, ser agradecido a Deus quando você consegue pagar o talão de luz, ser agradecido a Deus por estar na igreja, ser agradecido a Deus por ter a comunhão com Deus, ser agradecido a Deus por ter seu nome escrito no livro da vida. Você e eu precisamos ser agradecidos a Deus. Meus irmãos, mas chega um momento na vida da gente que a gente acha que é mérito nosso, que a gente é bom demais. Louvado seja eu, bendito seja eu, engrandecido seja o meu nome. Meus irmãos, precisamos restaurar o culto de adoração, de gratidão a Deus. Eu agora peguei um costume seguinte: quando eu estou fazendo café, eu já coloco um louvor e começo a adorar a Deus. Irmãos, quando eu boto a água para ferver, eu falei: diz, hoje vai ter café. Porque se eu botei água para ferver, significa que tem o pó, que tem açúcar. Eu já começo a adorar a Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que ser gratos a Deus. Gratos a Deus pela nossa vida, pela salvação, pela oportunidade que Deus te deu. Você poderia estar em milhares de lugares, Deus te deu uma oportunidade ímpar, te salvou, te chamou pelo nome, te deu experiência. Todos os irmãos que estão na igreja, irmão, passou por um processo de experiência, teve uma experiência com Deus. Ninguém está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus um dia escolheu você, te chamou pelo nome, e você deu o crédito a Deus, e você veio. Você deu ouvidos a Deus. Você precisa imediatamente restaurar a prática do primeiro amor, o desejo, a alegria que você sentia. Você lembra quando você se converteu, o desejo que você tinha de vir na igreja? Nós batizamos uma mocinha há pouco tempo, e eu vejo assim o primeiro amor. Todo dia que está na igreja, tem culto, não, é das mulheres, eu quero estar indo lá no culto das mulheres.
Você deseja de adorar, mas e será que isso vai ser permanente? É isso que a gente precisa saber. A gente precisa permanecer, irmãos, constantemente com Deus. Eu quando converti, a igreja que eu converti foi a Maranata. Vou falar aqui porque todo mundo sabe, né? Aí a Maranata tem manhã com Deus, culto meio-dia e culto à noite. Todos os dias exceto da sexta-feira. Mas na sexta-feira ainda tem o culto da manhã e o culto do meio-dia. Pergunta minha esposa, eu sou casado com ela há 18 anos, se eu faltava alguma manhã com Deus e algum culto meio-dia. Eu estava lá em Almenara, a Maranata tem igreja em todo lugar. Estava lá em Almenara, dava meio-dia, eu falava com os clientes assim, aqui, eu era igual muçulmano, eu tenho que ir para o culto meio-dia. Ia na igreja que eu nem conhecia, chegava lá, ajoelhava, chorar, 15 minutinhos. Aonde eu estivesse, irmãos, se tivesse uma igreja com a porta aberta meio-dia, eu chegava e ia para o culto. E aí agora, será que a gente tem esse mesmo ânimo? Ai meu Deus, quarta-feira de novo. Nossa, semana passando rapidinho. Você já parou para pensar? Você precisa restaurar, irmãos, a alegria de servir ao Senhor. Restaurar o culto de adoração, de agradecimento a Deus. Meus irmãos, você pode ter certeza, as pessoas que têm um coração grato, você pode ter certeza que a vida dele é feliz. Eu não tenho problema com pessoas que gostam de estar na igreja, irmãos, eu não tenho problema. Você acha que eu tenho problema com Delei, com João Batista? Você acha, irmãos, eu não tenho problema com esses meninos. São pessoas felizes. Eu não lembro dele chegar aqui e falar, pastor, minha vida está um inferno. Minha vida, não, eu não tenho problema. Pessoas que gostam de culto, né? Cremilda, eu nunca vi isso, né? Os irmãos aqui que gostam de estar na igreja, irmão, não tem problema. Eu não preciso nem jejuar por eles, porque são pessoas felizes que têm plena comunhão com Deus, pleno conhecimento. Nós tínhamos um curso de teologia, nunca vi faltar um curso de teologia na terça-feira. 20 alunos e eles vinham. Desejo de buscar a Deus, e eles estão me perguntando, pastor, quando é que nós vamos começar de novo? Nós queremos voltar às atividades, queremos aprender mais de Deus. Meus irmãos, você acha que com essas pessoas eu vou ter problema? Não tenho. Pode vir a ter problema? Claro que pode. É claro que a situação da vida, um problema conjugal, um problema financeiro pode vir. É claro, a gente está sujeito a todos os problemas, mas pessoas que conhecem Deus, que têm intimidade com Deus, irmão, recebem livramento, recebem portas abertas, recebem a bênção do Senhor, recebe a visitação de anjo, recebe sonhos de noite, dizendo, não faça isso, que eu quero te dar livramento. Mas a pessoa que não tem comunhão com Deus, irmão, ela entra no vento, entra em todos os ventos, né? Se tiver 10 portas, 9 é vento, 1 é bênção, ela vai nas 9 portas de vento, para depois entrar na bênção. Eu sempre falo com minha esposa, eu não dou um passo. Não. Primeiro eu vou orar, eu vou perguntar de Deus o que Deus tem. E meus irmãos, e tudo que eu faço na direção de Deus, eu sou abençoado. Eu não contrato o pedreiro lá, eu falei assim, eu não estava achando pedreiro, e aí um pedreirinho mais ou menos, e aí eu falei, Deus, é para contratar esse pedreiro? Deus me visitou, falou, contrata ele, meu filho, dá serviço para ele está precisando. Fui lá, irmãos, abençoei o pedreiro me abençoou, fez um serviço maravilhoso. Eu não faço nada se Deus não mandar, irmãos. Eu fico admirado com essas pessoas que vai num rompante, igual aqueles cavalos quentes, né? Eles falam na roça que esses cavalos quentes, você não pode levantar a chibata que ele corre. Tem crente que é assim, irmãos. Ele pega a direção e vai, passa por cima de cerca, cai no buraco e vai embora. Tem crente assim. E que precisa restaurar o culto de adoração ao Senhor. Restaurar a gratidão, que aí, irmãos, vai ficar tudo no lugar. Fica tudo no lugar. Quando você está adorando, quando você está agradecido a Deus, fica tudo no lugar. Vem um probleminha, você está adorando a Deus, irmãos. Está tudo bênção, tudo bênção. Sexta coisa, para a gente terminar, é o último tópico. Não parou a obra quando as lutas vieram. Vamos dizer todos juntos? Não. E ela vai vir, tá? Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. Mais cedo ou mais tarde uma enfermidade vai chegar, né? Estava lá em Valadares, uma pessoa diz, rapaz, comecei a sentir uma dorzinha aqui, dor e tal.
Aí fui lá, fiz uma endoscopia, não era nada endoscopia, então descobri, vou ter que fazer hemodiálise. Rapaz, mas hemodiálise, pai, 3 vezes por semana. Vou ter que sentar na máquina, aquele processo, 2 horas ali naquela máquina, tomar remédio, medicamento, fazer o canal para poder tomar. Do nada, estava bom, não, os problemas vão vir, irmãos. Mas eu aprendo com Neemias, quando vê as lutas, vê as investidas, ele não desanimou, ele permaneceu. Sabe por quê? Ele disse para as pessoas, diz, olha, não desanimemos, pois o nosso Deus está conosco. Não desanimemos a obra, porque o nosso Deus nos vai dar toda a condição e todo o livramento. Meus irmãos, quando a luta vier, lembre-se, você tem Deus a seu favor, você tem Deus que está do teu lado. Veio o Sanbalat e Tobias e diz, rapaz, essa obrinha que você está fazendo, até raposa velha que soprar aí cai. Está escrito lá, irmãos. Irmãos, vai vir gente para zombar daquilo que você está fazendo, vai vir gente para zombar da sua fé. Tem gente que vai falar para você, está valendo a pena ir na igreja? Está valendo? E como o ímpio diz, né? Encheu os cofres do pastor, o pastor está ficando rico e você cada vez mais pobre. Está valendo a pena ir na igreja? É assim que você vai ouvir. Meus irmãos, não pare para ouvir pessoas assim. Permaneça fiel, continue andando com Deus, pois Deus é fiel com você. E qual que é o objetivo de Deus com você? Que você realize toda a obra. Pare com esse negócio de vida inacabada. Tem vida amorosa inacabada, vida profissional inacabada, vida secular inacabada, muro cheio de brecha, portas reganhadas. Meus irmãos, está na hora da gente concluir aquilo que a gente começou. E sabe o que nós precisamos concluir, irmãos? A Bíblia diz, agora que está tão perto a vossa salvação, é hora de nós despertarmos do sono. Porque a salvação agora está mais próxima de nós que quando nós aceitamos a fé. A gente precisa concluir isso. Tem gente que está no finalzinho, né? Uma pessoa com 70 e poucos anos, falou comigo, eu vou largar a Cristo. Eu falei, rapaz, você está com um pé na casca de banana e outro no inferno, e vai largar a Cristo? Precisa concluir, conclua, porque os dias estão chegando da volta de Jesus, amém? Então pare de ouvir palavras paralelas para te desanimar, para te enfraquecer, para te entristecer. Tem gente, irmãos, que é muito dodói. A pessoa chega para mim, mas porque falou mal de mim, eu vou sair da igreja. Não, irmão, para com isso. Para de ouvir Sanbalat e Tobias, permaneça fiel, porque Deus é na tua vida. Porque quem te chamou foi Deus, quem te condicionou é Deus, e é Deus que vai te dar a vitória, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Não pare aquilo que Deus determinou para a sua vida. Não pare, não pare. Diz aí para o seu irmão, não pare, irmão. Não pare, permaneça fiel. Deus é na tua vida. Deus é na tua vida. Deus é na minha vida. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Meus irmãos, a gente fica, todo dia parece Sanbalat e Tobias, né? Eu recebi uma ligação ontem, dizendo assim, olha, o terreno da igreja foi notificado, foi multado. Eu falei, é mesmo? Mas por quê? Aí fui lá no Ministério da Secretaria do Ambiente. Cheguei lá, mas o que está acontecendo? Não, é porque vocês tirou o mato lá sem fazer um licenciamento. Eu falei, para tirar capim, eu preciso pagar uma taxa? Você tem que pagar uma taxa para tirar o... Eu falei, engraçado, o moço com um mato ali, todo tamanho na porta de casa ali, que cortou hoje, né? Ele também precisa tirar a licença? Eu falei, não. Mas eu falei, não, é um absurdo um negócio desse. Aí tudo bem, ela falou assim, então amanhã eu vou lá para saber. E eu falei, mas por que vocês, como é que vocês descobriram que eu tirei o mato lá? Alguém fofocou lá, foi na ouvidoria e falou que você tinha tirado o mato. Eu falei, não é possível. Alguém vai ligar lá para a prefeitura e dizer, olha, a igreja renovada tirou o mato lá. Irmãos, isso é Sanbalat e Tobias. Aí a menina chegou lá e eu falei assim, está aqui o que eu tirei, essas mamonas. Você quer que eu replante essas mamonas? Né? Esses matos aqui, você quer que eu replante? Ela disse, não, isso aqui não tem nada a ver não, mas ali é tudo preservado. Eu
falei, tá bom, mas a gente vai reflorestar, isso tem tudinho aqui. Aí eu pensei comigo, meus irmãos, não pare. Aí dá uma vontade de desanimar, sabe por quê? Que ela chegou lá e falou, ó, você só pode construir de 30 metros da água para cá e 6 metros da rua para cá. Deixou um corredor. A gente não pode parar, irmãos, quando vem as lutas. A gente não pode parar, sabe por quê? Porque quem nos condicionou foi Deus, amém? E foi o que eu ouvi lá no monte, lá no sábado. Um profeta virou para mim e disse, Deus te escolheu para fazer aquela obra lá. Então tá bom, então vai ser nós mesmos, entendeu, irmãos? A gente não pode parar aquilo que a gente começou, porque Deus que nos chamou. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus, né? Mas graças a Deus terminou bem. A Daiane é uma pessoa maravilhosa, a secretária lá, e explicou direitinho, e a gente conversou muito bem, e acabou que não deu em nada, que era só fofoca mesmo, e a fofoca terminou em nada. Deus eliminou a fofoca. Amém? Mas temos que ser agradecidos a Deus por isso também. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos a Deus. Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus criador do céu e da terra. Meu Deus, faça-nos ser como Neemias, homens valorosos, valentes, que escreva os nossos nomes na história, Senhor. Que sejamos relevantes com pessoas que amam o próximo, pessoas que deixam o seu conforto, pessoas que restauram o culto de adoração ao Senhor, pessoas que não se param, Senhor Deus, aquilo que Ele começou por causa do disse-me-disse, pessoas que permanecem fiéis. Meu Deus, em nome de Jesus, faça-nos como Neemias, pois assim nós oramos, agradecidos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, e dizemos que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces e eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. A igreja diz? Só para me conhecer os visitantes aqui, quem que é sua amiga, Leninha? Hã? Ah, é a senhora que mora lá perto da Denise? Hã? É. E qual que é o nome? Irene, seja bem-vinda, viu, dona Irene? Tá ali a Gislane? Gislane, sua filha, netinha, né? E do lado... Não é neta, não? Ah, tá, achei que era filho dessa menina. Ah, desculpa. Ah, então tá, achei que era sua neta. Ela está segurando com tanto carinho ali que eu achei que ela era mãe, tadinha. E a senhora que está aí atrás é... Hã? Rosiane, seja bem-vinda. E vocês, mocinhas? Amanda e Bruna, vocês têm vindo na igreja, né? Acho que vocês estavam no culto de jovens ontem. Então, sejam bem-vindas, tá bom? Tá bom? Né, Felipe? Dá o bem-vindo às meninas aí, tá bom, Felipe? Amém, irmão? Ah, tá aqui embaixo aqui também. É o esposo da Rosinha, né? É o Roberto, né? Que mora ali no floresta, lá em cima. Né? Deus te abençoe, viu, Roberto? Irmãos, a todos a paz do Senhor. Ide em paz, o Senhor vos abençoe. Tenha uma semana abençoada. Nosso próximo encontro será domingo às 9 horas da manhã na Escola Dominical. A todos a paz do Senhor.